Eu não sou cristão um dia na semana, eu sou cristão 7 dias por semana, 24 horas. Então isso tem que estar aqui em mente, né? E algo que tem se pregado muito nos dias de hoje é que a pessoa ela pode ser igreja sozinha. Seja bem-vindo e vamos ler a Bíblia juntos? Hoje nós chegamos com a terceira mensagem daquela série de mensagens, onde nós estamos explorando um pouco mais a respeito de todo cristão é chamado. Né? Uma série de mensagens que Deus colocou no meu coração para que eu esteja falando com vocês. E nessa terceira mensagem, quero explorar um pouco mais sobre o tema e desta vez, todo cristão é chamado à comunhão. Muitos de nós sabemos muito bem o que é isso, mas será que nós de fato sabemos o que é ter comunhão? Se é só estar com as pessoas ou não? E eu creio que hoje nós vamos abrir um pouco mais esse leque e vamos falar um pouco mais sobre isso. Então eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25. Amém? E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Bom, aqui nós estamos falando sobre dois versículos muito importantes, né? Primeiro que ele está falando aqui para a gente incentivar uns aos outros, e em segundo lugar, ele está falando da questão da comunhão. Né? Então, nessa passagem, o autor de Hebreus, que ainda não se sabe, né, quem foi, muitos acreditam a Paulo, mas eu creio que possa ter sido outro. Então, o autor aqui está exortando as pessoas ali no como elas vão agir com relação a esse tema, né? E encorajando eles a fazerem algo bom e proveitoso, né? Não somente estarem ali agindo daquela forma. Essa mensagem ela é muito importante nos dias de hoje, porque ainda nos dias de hoje muitas pessoas entendem que estar em comunhão é só estar no domingo, é só estar 1h30, 2 horas ali reunido com aquele pessoal e falando sobre Deus. Eu creio que nós não podemos nos apegar exatamente a isso, pois nós temos outros dias na semana, outras situações. Então são outras coisas que nós devemos nos atentar aqui para que nós possamos entender de fato que é uma comunhão. Porque a comunhão não pode estar só ligada a um dia na semana. Eu não sou cristão um dia na semana, eu sou cristão 7 dias por semana, 24 horas. Então isso tem que estar aqui em mente, né? E algo que tem se pregado muito nos dias de hoje é que a pessoa ela pode ser igreja sozinha. Sozinha ela é igreja, sozinha ela faz as coisas, sozinha ela vive a vida que ela quer, mas eu creio que não é bem assim. Nós temos que nos atentar nesse ponto aí, porque nós não podemos ficar presos nisso, né? Nessa questão, eu sou igreja, eu não preciso ir em lugar nenhum, eu não preciso disso, né? Então eu creio que nós temos que entender que sim, precisamos seguir em frente. E a verdadeira comunhão dos crentes ela é essencial para a vida espiritual, não só da pessoa, mas como dos outros indivíduos que estão ligados a ela, né? E é pensando nisso que eu queria compartilhar 2 pontos com vocês. O primeiro ponto é que a comunhão ela é um catalisador. Se nós lermos aqui o versículo de número 24 novamente, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às obras. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós temos que estar atentos e sempre estejamos atentos àquilo que o nosso irmão precisa. Nós estamos sendo incentivados aqui, como o autor bem diz, ao amor. O amor e depois as obras. O amor é aquilo que vai nos motivar, aquilo que vai nos guiar, aquilo que vai nos conceder, né, aquela energia, aquela força. E é o amor de Cristo aqui em nossas vidas que vai nos fornecer esse próximo passo. Então eu tenho que estar atento e fixado nisso, né? Então esse versículo aqui, ele está nos incentivando exatamente isso. E vocês lembram que nos outros episódios dessa série, eu comentei sobre obras? A obra é uma consequência, e aqui ele vem firmando isso. Ele vem firmando que não é uma coisa que eu faço porque eu quero, porque é legal, porque é maneiro,
porque eu vou incentivar as pessoas a fazerem isso ou aquilo. Não, ele está falando aqui que o amor vai incentivar as obras, né? E na sequência são as obras. Não é o primeiro passo, são as obras. Então o amor, a fé, aquilo que eu tenho por Cristo e Cristo tem por mim, é o que vai me motivar a fazer essas obras. E eu preciso incentivar os outros irmãos que precisam também estar fazendo isso, para que essas coisas aconteçam e que nós não fiquemos presos, né, em rótulos, em situações, e que nós possamos caminhar fortemente aí em prol das coisas do reino, né? Então isso é muito importante. Então, se você não viu as outras mensagens, dá uma olhadinha. Nós falamos muito bem sobre essa parte das obras, né? Porque não é de obras, e sim da nossa fé. Então, pensa, por exemplo, num jardim, né? Esse jardim, ele cresce várias plantas juntas, né? Todas são bem cuidadas e todas vão florescer plenamente. Porém, se nós deixarmos no jardim, de cuidar desse jardim, essas plantas vão murchar, né? E a comunhão dos irmãos em Cristo é a mesma coisa. Quando eu tenho um jardim, são os irmãos da igreja. Se eu deixar de cultivar eles com o amor, com as situações que Cristo coloca no meu coração, como que eu vou querer que essas pessoas vão florescer? Como que eu vou querer que essas pessoas deem fruto? Como que eu vou fazer para essas pessoas seguirem em frente? Então eu preciso ter isso em mente, porque é isso que vai fazer a motivação. E o Hebreus 10, 24, nada mais é que isso. Ele está nos exortando e nos encorajando a fazer o quê? Cultivar os nossos irmãos. Porque é só assim que eu vou conseguir fazer essas coisas. Não adianta eu querer e pensar em fazer determinadas coisas sem cultivar. Tudo precisa ser regado, tudo precisa deste carinho, dessa atenção, desse amor, né? E isso nós temos para dar para as pessoas. Então nós precisamos estar atentos a isso. Não só nesses versículos aqui, mas como tantos outros na Bíblia, nós temos essa questão de que nós temos que encorajar as pessoas, que nós temos que ter essa coragem, que nós devemos fazer essas coisas, né? Então eu tenho que estar com isso em mente sempre que eu for fazer alguma coisa, porque é isso que vai fazer com que a vida cristã seja plena. E aqui nós estamos sendo encorajados a quê? Nós estamos sendo encorajados a buscar aquilo que é o amor verdadeiro, o amor genuíno, o amor que Cristo tem por nós e que nós temos por Cristo. Porque o nosso amor em Cristo tem que ser genuíno, tem que ser verdadeiro. Eu não posso ser, igual eu já falei várias vezes aqui, um cristão meia-boca. Deus não quer gente meia-boca, Ele quer pessoas por completo, genuínas naquilo que estão fazendo. E a palavra de Deus aqui, ela é categórica nisso. Ela não te deixa margem para pensar diferente disso. Então você precisa, sim, estar atento a essas situações para que a sua vida seja pautada nisso. Você não pode simplesmente, né, deixar o seu irmão ali e seguir a sua vida, porque não é isso que Cristo ensinou. Se você tem um convívio com a pessoa, se você segue caminhando com ela e acontece alguma situação, você não pode simplesmente abandonar o seu irmão. Você não pode simplesmente largar ele para trás. Ah, aconteceu a situação X, deixa essa pessoa lá. Eu não quero saber. Eu não quero buscar a verdade. Nós temos que ter isso em mente. As coisas têm 2, 3 versões que todos contam, mas existe só uma que é a verdade. Então a gente tem que estar atento nisso, porque isso é muito importante. Às vezes a gente se apega no que uma pessoa fala e não ajuda o irmão. A gente não demonstra esse amor que Cristo nos deu. Nós somos cegos ao ponto de não fazer aquilo que Deus quer. E nós vamos vivendo uma vida dessa forma, ouvindo uma pessoa X, uma pessoa Y e não ouvindo a verdade. Por isso nós temos que confiar no que está escrito aqui. Porque o que está escrito aqui é a verdade, é isso aqui que vai pautar a nossa vida para nós podermos o quê? Podemos viver em Cristo. Então é muito importante você ter noção disso. E quando nós nos reunimos, é um lembrete para quê? Um lembrete constante da presença de Cristo entre nós. Quando eu estou em Cristo, eu consigo incentivar as outras pessoas. E essas pessoas vão fazer essas obras. E essas pessoas vão seguir em frente da maneira que precisa. Né? Então isso é muito importante, nós temos que ter isso em mente. Nós não podemos esquecer esse tipo de coisa. Então, esse primeiro ponto aqui, que é o catalisador, então, a comunhão é o que vai dar energia, vai dar força para que você possa seguir em frente, para que você possa seguir em Cristo, né, tendo a sua fé, tendo o seu chamado, né, você vai desenvolvendo essas coisas, você vai seguindo em frente,
Você vai tocando a sua vida, mas pautado em quê? Pautado em Cristo e não nas coisas do mundo. Então isso é muito importante. Nós já falamos aqui sobre a fé e nós já falamos também sobre o outro ponto da semana passada, que é o arrependimento. Então eu tenho fé, eu me arrependo e agora eu vivo em comunhão. Eu vivo com outras pessoas que seguem no mesmo caminho, no caminho de Cristo. Então é isso que nós temos que ter em mente. Caminhar junto com os irmãos no caminho de Cristo. Esquece uma parede, esquece outra parede, porque não pode existir esse tipo de barreira. Deus é um. As pessoas têm que seguir rumo a Cristo. Então, umas têm que ser suporte das outras para que essas pessoas cheguem a Cristo. E não brigas, confusões. Ah, porque a minha bandeira, ah, porque aquela bandeira, e porque isso, porque aquilo. Não, nós todos somos de Cristo. Nós devemos seguir uma única bandeira, a única igreja verdadeira é Cristo. E não nós, por homens com paredes e com situações. Veja aí quantas situações nós estamos vendo na internet nos dias de hoje, de igrejas brigando, de igrejas por conta de nome, por conta de situações. Você acha que Cristo está contente com isso? Você acha que Cristo quer saber desse tipo de coisa? Cristo quer que você busque a Ele, não paredes, nomes, situações. É Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse é o que nós temos que ter em mente. Então é nisso que eu já quero puxar o segundo ponto aqui, que é a companhia contra o isolamento. Então, se nós olharmos aqui para o versículo 25, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Aqui nós temos que considerar que a ideia de comunhão não é apenas de uma reunião. Já estou comentando sobre isso desde o outro ponto, mas precisa ficar claro isso. Nós temos um chamado divino para vivermos juntos, juntos em Cristo, não juntos dentro de uma parede. Então nós temos que ter isso em mente, nós temos que caminhar junto com as pessoas, seguir com as pessoas, independente daquilo que ela entende ali como uma doutrina ou uma situação. Eu tenho que estar junto com esses irmãos, mostrando o que está escrito aqui na palavra de Deus para essas pessoas, para que elas entendam e vejam aquilo que é preciso na vida delas. E que eu possa ser instrumento de Deus na vida dessas pessoas. Não posso ser nada diferente disso. Então eu tenho que ter isso na minha mente. Né? Nós não podemos só pensar que ser cristão se resume a ir no culto aos domingos. Ser cristão é ser cristão no seu trabalho, ser cristão na sua faculdade, ser cristão no trânsito, ser cristão em qualquer lugar que você estiver. No shopping, num restaurante. Não é porque você foi no domingo, você foi lá e bateu o seu crachazinho lá, que está tudo certo. Não é isso que vai te levar para o céu, não, amigo. Você tem que pensar no todo. Né? Muito se discutiu aí, né, nos últimos tempos sobre escala 6x1 de trabalho, e muita gente é crente 1x6. Crente no domingo e 6 dias no mundo. Não é assim. Não pode ser assim. Cristo não nos criou para isso. Se nós temos fé, nos arrependemos, nós temos que viver em comunhão. Comunhão com os nossos irmãos. E, de novo, não é só no domingo. Não é só ali dentro daquelas paredes. É todos os dias. Eu tenho que cultivar essas coisas, encorajar os meus irmãos no amor de Cristo, para seguirmos firmes na palavra de Deus. Não dá para ser só crente raso, 1x6, que vai na igreja no domingo e acha que está cumprida a tabela por essa semana. Para com isso. Acorda para aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Ou você acha que Deus vai fazer alguma coisa na sua vida você sendo só o crente do domingo, de 1 horinha. Não é assim. Deus não quer isso de nós, Deus não espera isso de nós. Você tem pregado o evangelho para as pessoas? Você tem falado de Cristo para as pessoas? As pessoas veem Cristo na sua vida? O que você acha? Você acha que a sua vida vai ser só isso? Não faz sentido. Se fosse só isso, era muito fácil. Vivia a vida toda numa bagunça, de qualquer jeito, e ali, perto da morte, ok, aceito Jesus e vou para o céu. É só isso? Não. Eu tenho que buscar. Eu tenho que ser firme na palavra, eu tenho que me manter na palavra, eu tenho que ser crente 7 dias por semana. Não é 1x6 não, amigo.
Muda essa tua atitude. Se arrepende dos seus pecados. Busque a Cristo, tenha fé. Vai atrás. É isso que Deus espera de você. É isso que Deus espera de mim. É isso que Deus espera de todos nós. A reunião no domingo é só o ápice. É só uma celebração para você ver os outros irmãos e você estar junto com eles ali para que vocês estejam firmes. É só para isso. E os outros dias? Você tem orado pelos seus irmãos? Você tem pensado nos seus irmãos? Tem demonstrado amor pelos seus irmãos? Ou você simplesmente os abandona? Você só conversa com eles ali naquele domingo, naquelas horinhas, naqueles minutos que antecedem ou depois do culto? E o resto? O que você tem feito? Como você tem feito? Essa palavra é muito importante. Eu já tenho uma mensagem sobre esse versículo de Hebreus 10, 25 aqui no canal. Se você tiver a oportunidade de ver, eu te recomendo que assista. Mas eu creio que hoje Cristo tem outras coisas aqui a mais para complementar. E é nesse sentido. No sentido de que nós façamos como no versículo 24 e depois complementemos como no versículo 25. Nós sigamos firmes na tua palavra, na palavra de Cristo, no que Cristo tem para nós. Nós temos que ter coragem de falar sobre Cristo e pregar o amor de Cristo às pessoas. Posso estar sendo bem firme aqui, mas eu creio que se você já se arrependeu, você precisa seguir a vida dessa forma. Chega da mesmice. Chega de ser o crente. 1 por 6. E para concluir essa mensagem, eu te convido a ler o finalzinho do versículo 25, que fala assim: ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Eu já falei aqui sobre o tempo, eu já falei aqui que a mensagem do Evangelho é para agora, e aqui ele reforça isso. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, a cada dia eu estou mais perto da volta de Cristo. Então, a cada dia eu preciso ficar atento a essas situações que eu estou falando aqui. Então, eu tenho que cada vez mais, não só ter fé, me arrepender, mas eu tenho que viver uma vida em Cristo. Viver uma vida fazendo aquilo que Cristo espera de mim. Então, eu tenho que ter essa virada de chave. E isso é para agora, não é para ontem, é para agora. Cada dia está mais perto a volta. Então, eu tenho que estar atento a essas palavras. Pega essa série de mensagens e veja ela na sequência. Você vai entender a sequência que foi colocada aqui, as coisas que estão acontecendo aqui, a forma que as coisas estão acontecendo aqui. É muito importante para você isso, que você tenha essa visão do todo. E por isso que eu te encorajo ainda mais a não perder a última mensagem, que nós vamos mostrar como é essa vida. Depois que eu mostro o amor, demonstro o amor de Cristo, levo Cristo às pessoas, como eu tenho que lidar com essas pessoas, como que funciona o discipulado. Então essa é a nossa próxima mensagem, que vai fechar essa série, que nós temos de 4 mensagens. Então nós somos chamados a isso, somos chamados a ter fé, a nos arrepender, a ter comunhão. E semana que vem nós vamos falar sobre o discipulado. São coisas básicas da vida cristã, que nós não podemos negligenciar. São coisas que nós temos que estar sempre ali, fervorosos, atenciosos e vendo o que vão acontecer na nossa vida. Então por isso eu te encorajo, se arrependa, tenha fé e demonstre o amor de Cristo para as pessoas. Espero que essa mensagem tenha te edificado e que você possa, a partir daqui, ser um cristão 7x7, que está todos os dias em Cristo e todos os dias fazendo aquilo que Cristo quer de você. Muito obrigado e nós nos vemos no próximo vídeo.